Durante a história do futebol, pouquíssimos clubes permanecem no topo o tempo inteiro, como o caso do Real Madrid. Na realidade, boa parte dos clubes vivem altos e baixos, e alguns clubes tiveram o seu auge, foram potências no século XX, mas hoje lá não são grandes coisas. Alguns clubes jogam a segunda divisão, caíram, para a segunda divisão, outros ali ficam no meio de tabela da primeira divisão. Então nesse vídeo aqui eu vou trazer 11 clubes que foram potências no século XX, mas que hoje aí não vivem o seu melhor momento. Eu sou o Eduardo, você tá aqui no Futebol Evoluciona, onde eu trago histórias que eu conto do futebol alternativo ao futebol mainstream e também conto histórias aqui do futebol do passado até o futebol do presente. E pra gente começar esse vídeo aqui, vamos começar na Inglaterra trazendo os times da Premier League, começando com o Nottingham Forest. Aí estão todos os principais títulos do clube, 2 títulos da Liga dos Campeões, o título da Premier League de 77 e 78, 2 Copas da Inglaterra, 4 títulos da Copa da Liga Inglesa. Bom, vou começar a contar a história do Nottingham Forest aqui a partir da temporada 76-77. Na época, o clube era comandado pelo famoso Brian Clough, e nessa temporada o Nottingham conseguiu se classificar para a primeira divisão. Por que eu tô contando dessa temporada? Porque, basicamente, já no ano seguinte, o Nottingham fez algumas contratações, como Peter Shilton, que se tornou o maior goleiro da história do clube e é considerado um dos melhores goleiros da história do futebol. Já na temporada seguinte, quando a equipe subiu da Série B para a primeira divisão, o Nottingham já se consagrou campeão do campeonato inglês, superando Liverpool, Everton e outros favoritos da época. E esse time ficou conhecido como o time dos milagres, justamente porque saiu da Série B, foi para a primeira divisão e se consagrou campeão inglês. Só que aí, meu amigo, Brian Clough e companhia, todos os jogadores do Nottingham, surpreenderam mais ainda na Liga dos Campeões, onde o Nottingham, na temporada 78-79, na grande final, encarou o Malmo da Suécia. Olha só como o futebol era diferente na época, Nottingham superou o Malmo e foi campeão da Liga dos Campeões. Em 3 temporadas, o Nottingham Forest sai da Série B e se consagra campeão europeu. E após a sua grande conquista europeia, a cereja do bolo do Nottingham foi vencer o Barcelona na Supercopa da Europa na temporada seguinte. Muita gente achava, bom, o Nottingham aqui já surpreendeu demais, Pô, o Raio já caiu 2 vezes no mesmo lugar, os caras saíram da segunda divisão, foram campeões da Inglaterra, depois campeões da Europa, estão no lucro, Só que, novamente, na temporada 79-80, de novo, Nottingham Forest surpreende todo mundo. De novo, da Liga dos Campeões, o Nottingham foi atropelando todo mundo. Chegou na grande final e o Nottingham encarou o poderoso Hamburgo. O Hamburgo, no final dos anos 70, início dos anos 80, tinha um timaço. Mas o Nottingham não demonstrou reconhecimento e venceu por 1-0 e se tornou bicampeão europeu. 2 orelhudas seguidas aí na conta do Brian Clough, que é considerado um dos maiores treinadores da história. Afinal, pegou uma equipe que era considerada mediana na época, que era o Nottingham Forest, e a tornou uma das grandes potências da Europa no final dos anos 70. Após os 2 títulos da Champions League, o Nottingham se tornou uma equipe competitiva ali no cenário inglês. Então, o Nottingham, ao longo dos anos 80, chegou a brigar pelo título do campeonato inglês, chegou a conquistar algumas copas, como por exemplo a Copa da Liga Inglesa. Inclusive, o seu último título de primeira prateleira, desconsiderando títulos da segunda divisão, por exemplo, foi na temporada 89-90, onde o Nottingham superou o Oldham Athletic para conquistar a Copa da Liga Inglesa. Na temporada 92-93, o Nottingham teve uma queda abrupta de rendimento e chegou a ser rebaixado para a segunda divisão. Ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000, o Nottingham se tornou uma espécie de clube ioiô. Sobe para a primeira divisão, aí é logo rebaixado, bem aquele clube clássico que sobe e desce toda hora. E aí, na temporada 2004-2005, Nottingham viveu um dos seus piores momentos da história, onde o clube foi rebaixado da segunda para a terceira divisão. O clube ficou 3 anos na terceira divisão, até que na temporada 2007-2008 o Nottingham consegue o acesso para a Championship novamente. E aí, após 14 anos de segunda divisão, disputando a Championship, o Nottingham consegue a tão sonhada vaga para a Premier League através dos playoffs. E dá para dizer aí que o Nottingham subiu de patamar, nos últimos anos, deixando de ser uma equipe de segunda divisão, deixando de ser uma equipe ioiô, e hoje se tornando aí uma equipe que
tá sendo competitiva na Premier League, né? E galera, antes da gente continuar aqui, só aproveite e deixa o like maroto aí, deixa o joinha, se inscreva no canal, ative as notificações também para receber os próximos vídeos, que isso fortalece demais, é isso que motiva aqui a gente tá sempre produzindo conteúdo para vocês, beleza? Então, dedo no like. Saindo do Nottingham Forest, continuamos na Inglaterra, vamos para Birmingham, onde eu vou contar a história do Aston Villa. A Aston Villa tem 151 anos de história, tem título da Champions League, né, conquistada na temporada 81-82, 7 títulos do Campeonato Inglês, 1 título da Supercopa da UEFA, 7 títulos da Copa da Inglaterra, 5 títulos da Copa da Liga Inglesa e 1 título da Supercopa. E o Aston Villa, como vocês puderam ver, teve um dos seus períodos mais vitoriosos lá no século XIX, no final do século XIX e início do século XX, onde naquele período o Aston Villa chegou a conquistar 6 títulos do Campeonato Inglês. Depois, lá na década de 80, o Aston Villa formou um dos maiores esquadrões da história do futebol inglês. Na temporada 80-81, usando apenas 14 jogadores ao longo aí de 42 partidas, o Aston Villa ganhou o título do Campeonato Inglês, o seu 7º título da história, e com isso conseguiu a vaga para disputar a Liga dos Campeões da temporada 81-82. E na grande final, Aston Villa encarou o poderoso Bayern de Munique e com o gol do Peter Wright, o Aston Villa superou o time alemão e assim Aston Villa conquistou o seu maior título da história, o título da Liga dos Campeões. E aí, 5 anos depois do Aston Villa ter conquistado o seu maior título da história, na temporada 86-87 o Aston Villa foi rebaixado. Isso mesmo, inclusive até a torcida chegou a invadir o gramado. Mas na temporada seguinte, o Aston Villa já conseguiu a classificação de volta para a primeira divisão, sendo vice-campeão da Championship. Na temporada 89-90, o Aston Villa foi vice-campeão da Premier League. E na temporada 92-93 também foi vice-campeão do campeonato inglês. Então viveu um momento muito bom após ter sido rebaixado, né, ali na década de 80. Os anos 90 do Aston Villa, até meados ali de 95-96, onde conquistou seu último título de primeira prateleira, que foi a Copa da Liga, onde o Aston Villa venceu por 3-0 o Leeds United, dá para dizer que foi um bom momento da história do clube. Porém, após esse período, se você pegar ali de 96 a 2016, o Aston Villa era basicamente um time de meio de tabela do campeonato inglês, que nunca corria risco de ser rebaixado. Isso mudou na temporada 2015-2016, onde o Aston Villa foi rebaixado para a segunda divisão. E aí, o clube de Birmingham ficou 3 anos na segundona, onde em 2019 o Aston Villa conseguiu subir novamente, conquistando a vaga através dos playoffs. E desde 2019 o Aston Villa participa da Premier League. E hoje o Aston Villa volta a ter bons momentos, né, disputando novamente a Liga dos Campeões, está fazendo uma boa campanha na Champions League e a tendência, né, que o Aston Villa se torne aí uma equipe competitiva dentro do cenário do futebol inglês. Continuamos na Inglaterra, agora vamos para Liverpool, onde vou trazer aqui a história do Everton. Um dos melhores períodos da história do Everton é justamente no início da história do futebol do século XX, onde o Everton chegou a conquistar 5 títulos do campeonato inglês, 2 Copas da Inglaterra e 2 títulos da Supercopa da Inglaterra ali até os anos 30. Inclusive, o craque do time da época e considerado o maior jogador da história do Everton é o Dixie Dean, né, um dos maiores futebolistas ingleses da história. E um dos maiores feitos do clube é o fato do Everton ser o 3º melhor colocado da tabela geral do campeonato inglês aí de todos os tempos, né? Então, se você pegar todas as temporadas, inclusive as temporadas antes da era Premier League, o Everton tá na frente, por exemplo, do Manchester United. Outro período que foi muito bom para a história do Everton foi também ali entre 83 e 87. Naquele período, o Everton chegou a conquistar 2 títulos do campeonato inglês, 1 título da Copa da Inglaterra e um dos seus principais títulos da história, que é a Recopa Europeia. Após esse período vencedor, o Everton continuou competitivo dentro do cenário inglês, mas sem ter conquistado nenhum grande título. A não ser na temporada 94-95, onde o Dogs of War, que foi um time do Everton que foi marcado por ser um time violento, um time que tinha uma pegada forte ali no meio de campo, esse time conquistou a Copa da Inglaterra contra o Manchester United, né, onde eles ganharam por 1-0, e desde então o Everton, ao longo de toda a história da Premier League, o Everton sempre se manteve ali em boas colocações, às vezes brigando por vaga na Liga dos Campeões, dificilmente chegava a brigar pelo título da Premier League, dificilmente chegava à final de alguma Copa, era sempre um time bastante sólido, mas
que não conseguia dar o salto, né, para conseguir competir contra o Chelsea, contra o Manchester United, Liverpool e Arsenal, né? E aí, recentemente, se a gente recortar, né, do ano ali de 2021 para cá, o Everton se tornou uma equipe que briga para não cair, né? Já há algum tempo o Everton tem ficado no quase para queda da segunda divisão. O Everton vive alguns problemas financeiros. Saímos da Inglaterra, vamos agora para a Alemanha, onde eu vou contar a história aqui do Hamburgo. Hamburgo é um dos times mais antigos da história da Alemanha, tanto que tem o apelido aí de dinossauro, né? E o Hamburgo é considerado aí um dos maiores clubes da Alemanha. Afinal, o Hamburgo tem título da Liga dos Campeões, tem 6 títulos do Campeonato Alemão, título da Recopa Europeia, 3 títulos aí da Copa da Alemanha, uma torcida extremamente apaixonada, inclusive aí tendo uma das melhores médias de público, né, do futebol alemão. O auge do Hamburgo foi principalmente ali no final dos anos 70, início dos anos 80, onde o Hamburgo chegou na final da Liga dos Campeões, onde o Hamburgo perdeu o título pro Nottingham Forest, né? Eu já contei essa história aqui no vídeo. E na temporada 82-83, o Hamburgo teve o melhor ano da sua história. Na grande final, o Hamburgo encarou a Juventus do Platini, Paulo Rossi, Dino Zoff e companhia. Mas o Dino do Felix Magath acabou levando a melhor e eles venceram por 1-0 os italianos, inclusive Felix Magath, considerado aí, né, o maior jogador da história do Hamburgo, cracaço de bola. Após o título da Liga dos Campeões, né, o Hamburgo continuou sendo um time muito forte da Alemanha, brigando ainda pelo título alemão, conquistou a Copa da Alemanha na temporada 86 e 87. Aí, ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, o Hamburgo se tornou uma equipe ali estável na primeira divisão, sempre brigando por vaga na Liga dos Campeões, sempre ali na parte de cima da tabela. Inclusive, o seu último título aí em sua história foi o título da Copa da Liga de 2003. E com o passar dos anos, o rendimento do Hamburgo foi piorando, mas mesmo assim, o torcedor do Hamburgo se orgulhava de ser o clube que ficou mais tempo na primeira divisão, né? O Hamburgo ficou 55 anos na primeira divisão. Por exemplo, o Bari já tinha sido rebaixado para a segunda divisão e o Hamburgo ainda não. E esse era um dos maiores orgulhos ali do torcedor do Hamburgo. Inclusive, tinha um relógio no estádio que marcava isso, né? Porém, esse relógio foi para casa do chapéu na temporada 2017-2018, quando o Hamburgo foi rebaixado. E aí teve até cenas lamentáveis, teve confronto dos ultras contra os policiais entraram em campo para que os ultras não invadissem o gramado. Foi o momento mais triste da história do clube. E olha só o que é o karma, né? O Hamburgo ficou tanto tempo zoando os adversários, que era o clube aí que nunca caía, que era incaível, e que hoje, desde a temporada 2018, o clube está na segundona aí do futebol alemão, não consegue subir para a primeira divisão, e a equipe aí do Hamburgo continua ainda na saga, né, de conseguir o acesso para a Bundesliga. Vamos agora para Gelsenkirchen, onde eu vou contar aqui a história do Schalke 04, clube que possui aí 120 anos de história, é o maior rival do Borussia Dortmund, tá? Inclusive, a maior rivalidade da Alemanha é o clássico entre Borussia e Schalke, não é Borussia e Bayern, como muita gente fala, tá? Schalke 04 tem a segunda maior torcida da Alemanha, perdendo apenas por Bayern de Munique, e tem também o quarto maior número de membros, né, de sócios ali no clube, mesmo estando na segunda divisão. O Schalke 04 consegue colocar aí uma média de público de 60 mil pessoas, mesmo na segunda divisão, e é um clube muito rico também aí de tradição, tem 7 títulos do Campeonato Alemão, 6 títulos da Copa da Alemanha, título da Europa League, título da Copa da Liga Alemã. A temporada 96-97, né, foi uma das melhores temporadas da história do clube, onde o Schalke conquistou a taça da Copa da UEFA, né? Ao longo dos anos 2000, o Schalke 04 era uma equipe que brigava por vaga na Liga dos Campeões, em alguns anos chegou a brigar pelo título também da Bundesliga, e teve como seu último título a Copa da Alemanha na temporada 2010-2011, e o Schalke tinha um timaço, tinha o Neuer, tinha o Raul, chegou à semifinal da temporada 2010-2011 também da Liga dos Campeões, onde foi eliminado pelo Manchester United. Os anos 2000, os anos 90 do Schalke 04 foram ótimos. Porém, a partir de 2018, o Schalke 04 começou a se tornar um clube que se preocupava mais em não cair do que em competir por alguma vaga ali de um torneio europeu. Até que o rebaixamento veio na temporada 2020-2021,
foi rebaixado. Temporada 2021-2022, o clube conseguiu voltar para a primeira divisão, mas já no ano seguinte, novamente na temporada 2022-2023, o clube foi rebaixado. Hoje aí o Schalke 04, além de estar na segunda divisão, possui também uma dívida de 165 milhões de euros. Na temporada passada, o Schalke 04 ficou perto de cair para a terceira divisão por ter problemas financeiros, e lá na Alemanha eles são muito rigorosos em relação a isso, né? Então, se tem time ali com uma dívida muito alta, se tem time devendo dinheiro para banco, para jogador, para sei lá o que, eles rebaixam mesmo o clube, e aí o Schalke hoje está nessa situação, né? Buscando se fortalecer novamente financeiramente, buscando fortalecer primeiro ali, ter uma equipe para não cair para a terceira divisão, porque a segunda divisão da Alemanha é muito forte, muito competitiva, quem sabe aí no futuro conseguir voltar para a primeira divisão da Bundesliga. Outro clube que eu trago aqui é o Mönchengladbach. Teve o seu auge principalmente nos anos 70, né, onde conquistou 5 títulos da Bundesliga, conquistou 2 títulos da Copa da UEFA, né, a Europa League, chegou até a final da Liga dos Campeões e vamos contar essa história aí para vocês agora. Lá nos anos 70, quando o Mönchengladbach despontou como uma das grandes potências do futebol alemão, era uma das poucas equipes que conseguia bater de frente ali contra o Bayern de Munique do Beckenbauer, Gerd Müller, Breitner e companhia. Tanto que, se você pegar ali entre 69 a 78, o Mönchengladbach ganhou mais títulos do campeonato alemão da Bundesliga do que o Bayern de Munique, né? E naquele período, foi um período onde o Mönchengladbach, todos os anos praticamente, conquistava algum título, e título grande. Na temporada 74-75, o Mönchengladbach conquistou a Copa da UEFA, atropelando o Twente da Holanda. Depois, na temporada 76-77, o Mönchengladbach tinha o Simonsen, né, como um grande jogador, inclusive o Simonsen foi bola de ouro jogando pelo Mönchengladbach, né, foi considerado o melhor jogador da Europa atuando pela equipe alemã. O Mönchengladbach perdeu para o Liverpool por 3-1, ficou com o vice-campeonato da Liga dos Campeões. Depois, na temporada 78-79, o Mönchengladbach conquistou o bicampeonato da Europa League. Os anos 80 do Mönchengladbach não foram os mesmos, mas a equipe ainda continuava no topo do futebol alemão, brigando por títulos da Bundesliga, brigando por títulos de Copas, até que nos anos 90 o Mönchengladbach começou a viver um período de queda. A Copa da Alemanha da temporada 94-95, conquistado pelo clube, foi o seu último título, né? Desde então o Mönchengladbach não conquistou mais nenhum título aí de primeira prateleira. E aí, na temporada 98-99, o Mönchengladbach foi rebaixado para a segunda divisão. Em 2001, o clube retornou à Bundesliga, ficou até 2007. 2007, novamente, foi rebaixado para a segunda divisão, ficou só um aninho ali na segundona. 2008, voltou de novo para a Bundesliga e desde então está aí no campeonato alemão. E ali, entre 2012 a 2021, o Mönchengladbach viveu um bom momento, onde nesse período aí chegou a jogar 4 vezes a Liga dos Campeões, em outros anos chegou também a disputar a Europa League, só que já faz um tempinho aí, de 2021 para cá, que o Mönchengladbach não consegue ter o mesmo desempenho, e hoje o Mönchengladbach está mais preocupado com a parte de baixo da tabela do que com a parte de cima, então é outro clube aí que também vem em queda de rendimento. E o último clube da Alemanha que eu trago aqui é o Nuremberg. O clube possui aí 9 títulos da Bundesliga e 4 títulos da Copa da Alemanha. É o segundo maior campeão alemão da história, ficando atrás apenas do Bayern de Munique. Isso mesmo, principalmente lá nos anos 20, anos 30, anos 40, foi o auge, né, do Nuremberg, onde o clube conquistou vários títulos do campeonato alemão. E o último título do campeonato alemão do Nuremberg foi já há muito tempo, lá na temporada 67-68. Depois disso, olha só, na temporada seguinte já, então imagina, 67-68 o time foi campeão alemão, na temporada seguinte o Nuremberg foi rebaixado para a segunda divisão, e aí a queda foi abrupta. O time que antes era uma das potências do futebol alemão acabou se tornando um time ioiô. Então o Nuremberg, ao longo dos anos 70, anos 80, anos 90, anos 2000, até hoje, é um clube que fica mais na segunda divisão do que na primeira divisão. É um time que sobe, desce a todo instante. E o seu último título foi ali na temporada 2006-2007, onde o Nuremberg foi campeão da Copa da Alemanha. Foi um período ali onde o Nuremberg até teve bons momentos, inclusive na própria Bundesliga, mas desde então o time aí joga a segundona. Saindo da Alemanha, vamos agora para a Itália, começando com o Genoa. O Genoa tem uma história até similar aqui com a história que eu contei do Nuremberg. Por quê? O Genoa, que é o clube mais antigo da Itália, né?
possui aí 131 anos de história. O Genova foi a potência do futebol italiano no início, né? Quando o futebol estava surgindo basicamente ali na Itália, no final do século XIX, início do século XX, onde o Genova conquistou todos os seus títulos do campeonato italiano. E o seu último título foi lá a Copa Itália de 37. Desde então, se você pegar ali anos 40, anos 50, em diante, até os anos 2000, o Genoa se tornou uma equipe ioiô. Então o Genoa estava nessa já há muito tempo, né? De subindo, caindo, caindo, subindo. Até que em 2006, 2007, novamente o Genoa consegue vaga para a primeira divisão. O Genoa ficou ali de 2007 até 2022 na primeira divisão do campeonato italiano. Foi um dos melhores períodos da história do Genoa desde lá do auge, né? No início do século XX. Só que na temporada 2022-2023, o time caiu de novo para a segunda divisão pela millésima-oitava vez, porém em 2023 e 2024 o time conseguiu subir já de volta para a primeira, e aí novamente o Genoa está na primeira divisão, e nessa temporada o Genoa olha muito mais para a parte de baixo, né, para brigar ali para não cair para a segunda divisão, do que qualquer outra coisa. E bom, outra equipe italiana que também viveu o seu auge lá no início do século XX é o Torino. Tem 7 títulos do campeonato italiano, 5 títulos da Copa da Itália, um vice-campeonato, né, da Copa da UEFA. E o melhor período da história do Torino foram lá nos anos 40, onde o Torino tinha um timaço liderado pelo Valentino Mazzola. Naquele período, o Torino foi pentacampeão de forma consecutiva do campeonato italiano entre 42 a 49. Lembrando que na temporada 43-44, 44-45, não teve, né, campeonato italiano por conta da Segunda Guerra Mundial. Porém, o Contos de Fadas do Torino acabou no acidente, na tragédia de Superga. O Torino foi até Portugal fazer um amistoso contra o Benfica, em Lisboa, e na viagem de volta, o avião que levava a delegação do Torino acabou colidindo com a Basílica de Superga. Todos os jogadores acabaram morrendo na hora. A tragédia simplesmente parou a Itália. Mais de 500 mil pessoas foram no funeral da equipe do Torino. Inclusive, faltavam ainda 3 rodadas para acabar o campeonato italiano. E o Torino não tinha jogador, né, para colocar. Então, para fazer os jogos, o Torino usou jogadores do juvenil. Inclusive, os adversários também colocavam jogadores do juvenil em respeito ao Torino. O Torino já era praticamente campeão já da temporada ali 48-49. Aí ficou um bom tempo buscando se recuperar do acidente, buscando de alguma forma, né, conseguir se reestruturar, até que nos anos 60, anos 70, o Torino voltou a ser uma equipe competitiva. E aí, na temporada 75-76, novamente o Torino conquista aí o título do campeonato italiano. Depois, nos anos 80, o Torino chegou a ficar muito perto novamente do campeonato italiano, onde na temporada 84-85, onde o Júnior era o maestro daquele Torino, o Torino foi vice-campeão italiano, perdendo o título para o Hellas Verona, que era uma equipe pequena ali da Itália. É um dos títulos mais inacreditáveis da história. O Hellas Verona conseguiu se consagrar campeão naquela temporada. Aí depois, o Torino teve bons momentos ali no início dos anos 90, se consagrou campeão da Copa Itália da temporada 92-93, porém, a partir ali da temporada 94-95, o Torino começou a ter muitos problemas financeiros. Outro time que também se tornou uma equipe ioiô, até que na temporada 2004-2005 o Torino faliu, teve que recomeçar do zero, conseguiu recomeçar do zero ainda na segunda divisão. Na temporada 2011-2012, o Torino conseguiu vaga novamente para disputar o campeonato italiano, e desde então o Torino joga, né, a Série A do italiano, vive aí com altos e baixos, às vezes brigando para não cair, às vezes brigando por vaga europeia, mas ainda longe, né, daquele período dourado, né, onde o Torino viveu o seu melhor momento. E outra equipe italiana que, assim como Genoa e Torino, também teve muito sucesso lá no início do século XX é o Bolonha. Equipe com mais de 115 anos de história, que já conquistou 7 títulos do campeonato italiano e também possui 3 títulos da Mitropa Cup. O Bolonha teve muito sucesso, principalmente lá entre os anos 20 até os anos 40, mais ou menos, onde era considerado, inclusive, uma das maiores equipes da Itália. O seu último título do futebol italiano foi lá na temporada 63-64. E o seu último título na história, seja qual título que for, é a Copa Itália conquistada lá na temporada 73-74. Até os anos 70, o Bolonha era considerado ali uma equipe até grande da Itália,
né, principalmente pelos títulos do italiano. Se você pegar aí os maiores campeões da Itália, o Bolonha tem mais títulos que a Roma, do que a Lazio, do que o Napoli, Fiorentina, enfim. Só que nos anos 80 o Bolonha começou a ter vários problemas. O time foi rebaixado na temporada 81-82, logo em seguida na temporada 82-83 chegou a ser rebaixado para a terceira divisão do futebol italiano, e aí nos anos 80, os anos 90, até os anos 2000, o Bolonha se tornou uma equipe ioiô. Porém, de 2015 para cá, o Bolonha está na primeira divisão, e hoje dá para dizer que nos últimos 40 anos o Bolonha vive aí o seu melhor momento, né? Onde o Bolonha conseguiu a classificação para a Liga dos Campeões dessa temporada, faz aí novamente uma outra boa campanha nessa temporada 2024-2025, e o Bolonha hoje, né, consegue competir, consegue fazer jogos equilibrados contra os grandes aí da Itália. E por fim, eu trago aqui o Saint-Étienne, clube que tem 106 anos de história e é um dos maiores clubes da França. O Saint-Étienne possui 10 títulos do Campeonato Francês, 6 títulos da Copa da França, uma conquista da Copa da Liga Francesa e um vice-campeonato da Liga dos Campeões lá nos anos 70. A era de ouro do Saint-Étienne foi ali principalmente nos anos 50 até os anos 80. Naquele período, o Saint-Étienne era considerado a maior equipe francesa, até mais do que, por exemplo, o Olympique de Marseille. Nos anos 70, como eu comentei, né, o Saint-Étienne chegou até a final da Liga dos Campeões, onde perdeu para o Bayern de Munique do Beckenbauer. Depois, o Saint-Étienne revelou para o mundo, né, o Michel Platini, e com o Michel Platini, na temporada 80-81, o Saint-Étienne conquistou seu último campeonato francês. Só que logo em seguida, quando o Michel Platini saiu do Saint-Étienne, a queda do clube foi abrupta. Então, em um ano, o clube estava ali brigando pelo título, conquistou o título, no outro ano já estava brigando para não cair. Até que em 84, apenas 3 anos depois da conquista da Ligue 1, o Saint-Étienne caiu para a segunda divisão. E aí, meus amigos, nos anos 80, anos 90, Saint-Étienne é o outro clube que se tornou um clube ioiô. Nos anos 2000, o clube conseguiu se consolidar novamente na primeira divisão, ficou na Ligue 1 de 2004 até 2019. Nesse período aí a gente teve a venda, né, do PSG para o grupo do Qatar, né, o Al Khelaifi adquiriu o Paris Saint-Germain. O PSG ultrapassou o número de títulos do Saint-Étienne. Hoje o PSG é o maior campeão francês da história, né? Na temporada 2012-2013, o Saint-Étienne conquistou seu último título, né? Foi a Copa da Liga Francesa. E de uns tempos para cá, o Saint-Étienne enfrenta muitas dificuldades. Na temporada 2021-2022, novamente o clube foi rebaixado para a segunda divisão. Teve até invasão dos torcedores. Os torcedores foram atrás dos jogadores, né, tacando sinalizador neles. Foi uma confusão danada que aconteceu ali naquele ano. O clube ficou até 2024 na segunda divisão. Aí na temporada passada eles subiram para a Ligue 1. Hoje estão aí disputando o francesão, buscando ter, né, dias melhores aí no clube. E galera, vou deixar aqui como gancho então o vídeo em que eu falo do Bordeaux. Bordeaux é uma outra equipe que eu poderia estar citando aqui nesse vídeo. Também multicampeã do Campeonato Francês, das Copas da França. Bordeaux hoje está na 4ª divisão e eu conto melhor essa história nesse vídeo que eu vou deixar para você. Não falo só do Bordeaux, falo de outros clubes que são clubes famosos, mas que faliram, então confere aqui para você continuar assistindo os vídeos do Futebol Revoluciona. Muito obrigado para você que ficou até o final. Não esquece de deixar o like, hein? Deixa o like e deixe também o seu comentário aqui no vídeo. Nos vemos no vídeo aqui do Bordeaux. Até a próxima. Valeu!